Paizinho, Pai amado, que cuida de cada um de nós. Aqui estamos, Senhor, apenas para te agradecer, nada pedir, não murmurar, jamais retroceder e buscar avançar. O dia de ontem, meu irmão, já se foi. Eis que o dia se faz presente e graças a ele você está inalando e exalando este ar. Você dormiu e acordou. Você diz, Pai, obrigado pela essa oportunidade de estar vivendo esta experiência humana. Obrigado, Pai, pelo fôlego da vida, por esse dom maravilhoso de desfrutar do que o Senhor nos presenteia a partir do momento que a gente abre os olhos. Nós não sabemos como será o dia, mas declaramos sobre nossas vidas que é o melhor dia que vamos viver é hoje. Não ficar preso às circunstâncias, mas sim dizendo, sonda-me, Senhor, e nos faz caminhar pelos teus caminhos que são luz e não trevas. Compreender momentos, compreender o outro, dentro da tua compreensão, que é paz, que é empatia, que é humildade em espírito, que é amor, que é alegria, que é mesmo não concordando com o outro, mas trazendo uma palavra de exortação, de consolação, de edificação. E aqui nós dizemos, tudo incrível, para a honra e glória de Deus. Quando falamos para a honra e glória de Deus, como eu disse ontem, que nós venhamos diminuir e que Ele cresça, porque no reino de Deus o maior é aquele que serve. E ao ligar esta câmera, existe e tem uma responsabilidade posta sobre a minha vida, onde o meu intuito é apenas passar a palavra que gera vida, que gera fruto, que gera luz, que gera o bem, que vem dele, que gera paz, que o mundo não pode dar. Mas ele diz, calma, meu filho, confia apenas em mim de todo o teu entendimento e de todo o teu coração, que eu estou acalmando a sua alma, as suas emoções. Existe um jugo, existe um fardo, mas ele é suave, ele é leve. A tua consciência sou eu que cuido, mas eu lhe dei o livre e arbítrio, que é poder de escolha. Cabe você olhar para mim e dizer, está tudo incrível. Eu estou vivendo o dia que se chama hoje, aproveitando intensamente, porque o amanhã, o futuro, pertence a Ele. O futuro é incerto. O presente, que é o melhor a viver e a se desfrutar. Sabendo que o controle é dele e você, direcionado por esse controle, com o espírito vivificante, neste véu, nesta natureza humana, diz, tudo é incrível. O Pai sabe o fim da história. Ele me sonda. Ele me conhece. Eu descanso na palavra dele e mantenho firme, marchando. Essa é a vida que o Pai nos deu. Desafios é do mundo. Evolução de maturidade no plano vertical é de Deus. Nós dizemos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O desejo do Pai é que você avance, mas há uma luta constante de quem? Do mal e do bem. Mas é o mal que vive guerreando com Deus que adentra em nós? Não. É a nossa natureza humana que desde o princípio ela é
adversária, teimosa, caída, fraca, limitada. E aí, o que acontece? Ele vem à Terra, ele traz a compreensão, ele vence o mundo no primeiro século da era cristã e diz: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso que nós dizemos, quando estamos fraco alimentando isso aqui, e fraco mediante a uma situação que há um sofrimento, é aí que nós estamos fortes, porque nós dizemos: Pai, eis-me aqui, dai-me força, sabedoria, direcionamento. E a palavra, quando você alimenta todos os dias, ela começa a fluir. Ela começa a ser manifestada nesta mente, que é a mente de Cristo, e você começa a declarar. Você vai educando a fraqueza e fortificando o espírito. Tudo incrível. Essa é a compreensão que o Pai me ensina todos os dias. E quando eu ligo a câmera, eu digo: eu tenho uma responsabilidade em saber o que eu vou passar com uma consciência de Cristo, uma compreensão com aquele que tem um equilíbrio emocional e um desequilíbrio. Eu não os conheço, eu não sei, mas o Pai conhece e diz: filho, sabedoria é o que eu lhe ensino todos os dias. E a sabedoria desce do Pai das luzes sobre ele, não uma sombra de variação. E é isso que eu peço ao abrir estes olhos. Pai, dai-me sabedoria. Me direciona pela tua vontade. Que eu venha estar apto para falar aquilo que o Senhor já colocou no meu coração e me conduz. E assim eu digo, todos os dias, tudo é incrível. Dentro da compreensão, temos que ter um suporte. Olha, o suporte. Você é o suporte na sua família. Nós somos suporte um dos outros. E o maior suporte nos ensina, que é Deus. Da mesma maneira que nós clamamos para Ele e passamos por momentos difíceis, e quando a gente vence, porque nós somos mais do que vencedores por aquele que nos ama, a gente começa a ser suporte na vida do outro. E aqui eu trouxe duas situações: suporte emocional superficial e o suporte emocional profundo. O suporte emocional superficial é aquele que se limita a palavras vazias ou gestos que não se refletem um verdadeiro entendimento ou compaixão. E na maioria das vezes tem muito disso nas plataformas. O suporte superficial. Infelizmente, o homem, ele toma posse da fraqueza emocional das pessoas e eu vou mudar a sua vida. Eu vou orar por você. Declare que tudo vai bem. Bom, a pessoa, dentro da sua debilidade emocional, ela começa a depositar confiança nisso, mas não tem a sustentabilidade da palavra do Eterno, porque logo fica vazia. É como uma casa, que eu sempre falo aqui, levantada na areia. O suporte dado superficialmente, quando bate os ventos, quando vem as dificuldades, a pessoa não está alicerçada na rocha que é o Pai. Quando passa uma dificuldade comigo, quando eu passo uma dificuldade, quando eu passo por algo, por mais que esteja difícil, você precisa entender que o Pai está no controle. E o controle é de tudo, mas Ele nos dá a fidelidade que é a palavra, a bússola da vida, para a gente exercer a fé dom, o crer nele
o descansar e o confiar. E eu recito inúmeros versículos aqui que ele nos dá sustentabilidade. Mas o suporte emocional diz assim, ó, vai ficar tudo bem. E não tem essa sustentabilidade. Não tem o esforço de compreender a situação do outro. Isso geralmente resulta em uma desconexão. E aí a pessoa passa a olhar nem tanto para o homem, mas aí Deus não quer nada comigo, não. Tá vendo aí? Não adianta. E a limitação desse suporte superficial nos traz isso. E o suporte profundo? É aquele que respeita o equilíbrio, o desequilíbrio emocional do outro e o equilíbrio. E aí, talvez você esteja entrando hoje e não tenha acompanhado as mensagens aqui do filtro, vai dizer, então você é o suporte. Não, meu amado. Eu busco o seu suporte emocional profundo porque eu tenho que respeitar o outro. Eu tenho que entender, mesmo não concordando com o outro. Mas eu vou trazer uma palavra de exortação. A realidade que chega para mim tem que chegar para você. Um versículo forte, Gálatas 6,7, ele diz, de Deus não se zomba, tudo isso que o homem semear, ele vai colher. Então ele disse assim, bem, vocês querem viver o meu caminho? O meu caminho é puro. Todas as coisas são puras para os puros e nada é puro para os contaminados. E aí quando eu começo a entender isso, não adianta eu cobrar algo se eu não sou exemplo. Não adianta eu querer um suporte emocional profundo se eu não trago a verdade, que é a palavra. Porque imagine só, Deus é todo poderoso, Deus é criador de tudo e de todas as coisas, e aí vem o pensamento humano. E por que tanta dificuldade? Porque a maioria das pessoas que professam Deus sempre vivem dessa maneira? A resposta é simples. Porque o suporte emocional ele é superficial. É olhando do homem para com o homem. Eu preciso dar para receber de volta. Só ali naquele local é o que salva. O homem prega um suporte emocional superficial dizendo que para você ser salvo você tem que fazer algo. E o suporte emocional profundo diz que eu não preciso de você para estabelecer a minha salvação. A minha salvação espiritual dependeu de mim. Aí o suporte superficial vem. Isso não existe porque o homem quer mérito. O homem não quer entender o evento da cruz. Ele não quer buscar o suporte emocional profundo que diz tetelestai. Quem disse foi Jesus. Que significa tá consumado. Se algo está consumado, não há mais nada a fazer neste quesito aqui, ó, no plano espiritual, no plano vertical. E eu faço o quê? Faço bem, compreendo o outro, caminhe pelos passos da luz. Você vai errar, mas não vai se permitir no erro. Eu vou lhe dar maturidade, eu vou lhe dar sabedoria, suporte emocional profundo, que é caracterizado por uma verdadeira compreensão e respeito pelas emoções do outro. Mesmo que haja diferenças de opiniões, esse suporte se baseia em empatia, na escuta ativa e na disposição de estar presente para o outro. Esse tipo de suporte permite que as pessoas se sintam vistas e ouvidas, mesmo em momentos difíceis. O suporte emocional profundo se fundamenta na aceitação e no respeito, mesmo nas discordâncias. Ele vai promover espaço seguro. Tudo isso aqui, esse suporte vem de Deus, meu amado. Através de nossas vidas, onde a gente vai manifestando o amor do Pai. Então, sem julgamentos, eu não concordo com o que você faz, mas eu não tenho o direito de julgar como condenação. E o suporte emocional superficial, ele julga religiões, ele julga opções sexuais, opção sexual. Ele sai julgando tudo. Ele olha você assim
Não são todos, não estou generalizando, mas a maioria. E aí tem esse embate aí. E aí, às vezes, vem essa pergunta no plano horizontal, humana, física, que Deus é esse? Deus não compactua com isso. Que foi o que eu disse ontem, eu não sei se foi ontem ou hoje. Livre-arbítrio, meu amado, é poder de escolha. Eu não dei mérito ao homem. Hebreus 8:11 diz assim, não ensinará cada um ao seu próximo, ao seu irmão. Isso é suporte emocional profundo. Ele diz assim, não ensinará cada um ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo que conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, do menor até o maior. Você está entendendo? Tira a pompa do homem. Ah, eu sou, você não é nada. Mas poderia gerar uma ministração aqui de um pouco de time, mas o foco não é esse. Então aqui tem um versículo dentro disso. Na versão da Bíblia Viva, Provérbio 17:17. O amigo é sempre leal, mas na hora da dificuldade, ele se torna mais que um amigo, ele passa a ser um irmão. Nós somos irmãos em Cristo. Estamos aqui para dar suporte uns aos outros. Eu tenho suporte emocional profundo de vocês. Vocês, não é uma obrigação de eu levantar às 4 da manhã e gravar esta reflexão, mas o amor altruísta, sem querer nada em troca, é o suporte emocional profundo. As coisas que eu passo durante o dia, eu trago como uma reflexão e a gente vai ajudando uns aos outros. Aqui é o corpo de Cristo, onde Paulo faz uma analogia que o braço não é melhor que a perna, que o olho não é melhor que a boca, que o nariz não é melhor do que o ouvido. Assim somos nós. Juntos vamos caminhar, compreender o outro. A gente não vai compactuar com erros, mas o suporte tem que ser preciso. Existe um suporte de exortação. Olha, meu amigo, você está errado. Mas eu estou aqui com o amor de Cristo, o amor não fingido. Não vamos propagar o seu erro, vamos chamar aqui, vamos exortar, vamos conversar. É sobre isso. Essa é a compreensão dentro de religião. Dentro de religião significa religar pessoas. Isso quem criou foi o homem, nem Deus criou religião. Jesus pregou o amor e muitos não entendem isso. Mas enfim, é o suporte emocional artificial, superficial. O suporte profundo, ele vem de dentro para fora. E Jesus nos ensina isso todos os dias. Observe sempre o outro. Às vezes você tem um aprendizado ali. Analise você primeiro. E Deus está cuidando de cada um de nós para que a gente, assim, sucessivamente venha cuidar do outro. Eu falei, não é aceitar, e mesmo não aceitando, mas a gente passa a ser o suporte profundo, compreendendo cada um que está naquela vivência nossa. E também quem está do outro lado da tela. Eu não vou julgar, não vivo 24 horas com ele nem com ela. Vai fazer o quê? Está todo mundo comentando? Eu não vou comentar. Não vou compactuar com isso. Eu posso não concordar, ter minha opinião aqui. Vamos seguir o caminho. Isso não edifica. Isso não consola. Isso não exorta. Isso apenas só traz coisas superficiais. Esse não é o propósito de Deus. Ele deu, está dado. Efésios 2:8, já que eu falei aqui de salvação, pela graça sois salvo. O emprego do verbo é sois, não serão. Por meio da fé, ele diz, isto não vem de vós. É um dom de Deus. O versículo 9, Efésios 2:8 e 9, diz, não vem por obras, não vem por méritos, para que ninguém se glorie. Mas o homem, o superficial, o homem, o ser humano, ele não quer aceitar isso. Ainda vem com a pergunta vazia. Então eu posso matar, posso roubar, posso fazer... Você pode fazer tudo. Porque quando você mata, você colhe. Quando você bebe, você colhe. Quando você mente, você colhe. Tudo isso aí você colhe. E ele diz, se fizeres bem, serás aceito. Se não fizeres mal, o erro jaz à porta. E fique aí aproveitando sua vida, porque uma salvação aos eleitos no plano vertical espiritual foi dada, mas você escolheu isso aí. Vai viver assim. Você está entendendo? Deus é Deus, irmão. Tudo incrível. Até amanhã. Graça e paz. Louvado seja Deus em nossas vidas.